eu gostaria nessa hora de falar com você da gloriosa e santa Palavra de Deus. Eu quero meditar nesse dia no que está escrito na carta que São Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses era justamente as pessoas que moravam numa cidade chamada Colossos. Colossos era próximo a Filadélfia, era na Ásia Menor. Era uma cidade pequena, mas uma cidade que tinha grandes riquezas. Era uma cidade muito abençoada. E na carta que Paulo escreveu ao povo de Colossos, no capítulo 2, no versículo 15, Jesus, através de Paulo, escreveu assim: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu quero meditar com você nessa hora a respeito desse versículo, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele expôs publicamente os principados e as potestades. Pastor, o que significa na verdade isso? O que Paulo quis dizer, pastor, quando diz que Jesus expôs publicamente os principados? Porque, veja bem, analisa comigo, pensa comigo aí. Quando Deus trouxe Adão aqui para a terra, Adão acabou sendo vencido pelo diabo, porque a serpente, o diabo através da serpente, entrou em Eva em Adão, e por conta disso, acabou acontecendo o quê? O homem acabou sofrendo, o homem acabou morrendo por causa dos seus pecados. Como através de Adão entrou a morte, precisava através de um outro homem, nascido de mulher, vindo de forma natural, era uma exigência, que um homem derramasse o seu sangue, e através do seu sangue houvesse o contato novamente com Deus. Porque o sangue é o contato do homem com Deus. O derramamento do sangue era justamente isso. Então, essa necessidade era uma exigência, porque Deus colocou o homem que pecou. Então, ninguém conseguiu fazer esse religamento. Por isso, o termo religião, do verbo latim religare. Então, ninguém conseguiu fazer essa religação entre Deus e os homens. Até que Deus, o próprio Deus, falou com seu Filho Jesus. E ele se dispôs voluntariamente. Ele quis vir morrer em prol dos nossos pecados. Se Jesus tivesse descido do céu, se Jesus tivesse vindo para cá, em forma de Deus, descido do céu, assim, com todo o glamour, com toda a glória, então ninguém o mataria, porque todo mundo ia saber que ele veio do céu. Ninguém ia conhecer seus pais, ninguém ia conhecer os seus amigos, os seus irmãos. Era justamente isso que os fariseus da época diziam. Vem cá, esse Jesus que está dizendo aí que é Deus, ele não é o filho de José o carpinteiro? Ele não é filho de Maria? Os seus irmãos não estão entre nós? Por que ele está dizendo que é Deus? Porque Deus está disfarçado. Porque Deus vem disfarçado. Ele se disfarça de muita gente. Ele se disfarça de pessoas que você nem imagina que é Deus falando com você. Talvez agora você pense que eu estou falando algo sem nenhum fundamento para ti, mas é justamente Deus falando ao teu coração. Nessa manhã cedo de sexta-feira santa, que você viveu uma noite totalmente desregrada, uma noite horrível, que você mesmo teria vergonha de assistir, se estivesse assistindo o que você fez. Mas mesmo assim, Deus te ama, mas mesmo assim Deus não te desampara, porque Deus é Pai, é um Pai maravilhoso. Eu quero dizer a você nesse dia, Jesus se ofereceu voluntariamente. Ele veio voluntariamente e se entregou por nós, porque havia exigência
de que um cordeiro sem defeito fosse morto. Então, o derramamento de sangue era o contato do homem com Deus, de Deus com os homens. E por conta disso, justamente por conta disso, é que Jesus veio. Nasceu numa manjedoura, um lugarzinho que as pessoas nem imaginavam que era o Rei dos Reis. Só quem percebeu foram os magos, uns magos que vieram de longe do Oriente e levaram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Aqueles magos, eles reconheceram que era o Rei dos Reis. Mas Herodes, usado pelo diabo para tentar abortar o plano de Deus, mandou matar todas as crianças. Satanás não se conteve quando Jesus nasce e ele começa o seu ministério. A primeira coisa que Satanás faz é querer tentar Jesus. Ele foi no monte da tentação e falou: se tu és 3 vezes, querendo colocar em dúvida a identidade de Jesus. Você que está me ouvindo agora, você sabe quem você é? Você sabe a sua identidade, você sabe a sua missão, conhece a sua missão aqui? Quando você sabe quem é, você não aceita sugestão para viver outra vida que não seja a vida que Deus tem para você. Jesus sabia quem ele era. E porque ele sabia quem ele era, Satanás tentou colocar em dúvida a sua identidade 3 vezes só no monte da tentação. E Jesus por várias vezes disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus disse isso por várias vezes, meus irmãos? Jesus disse isso porque ele é o que a gente precisa no momento. Os fariseus, os religiosos, ficavam doidos da vida com Jesus. Porque uma hora ele chegava: quem é esse homem afinal de contas? Ele dizia: eu sou a porta. Uma hora o povo chegava e dizia: quem é esse homem afinal de contas? Eu sou a videira. Vem cá, quem é esse homem afinal de contas? Eu sou o caminho. Outra hora ele dizia: eu sou a verdade. Peraí, quem é esse homem afinal de contas? Ele é quem? O que Jesus estava dizendo para eles, e está dizendo para mim e para você nessa manhã, é que ele é aquilo que você precisa no momento. Jesus é aquilo que nós estamos necessitados. Se você está agora procurando um lugar para sair, ele é a tua porta. Se você está perdido, ele é o teu caminho. Se você está nas trevas, ele é a tua luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus veio para isso. Jesus veio numa missão universal e ao mesmo tempo setorizada. Porque ele veio para todos, mas nem todos o recebem. Algumas pessoas creem em Deus apenas de forma nominal. Elas dizem crer em Deus. Elas dizem acreditar em Deus, mas não acreditam. Porque acreditar é se envolver. Amar é se envolver. Não existe amor sem envolvimento. Não existe amor sem entrega. Por isso que ele se entregou por mim. É por isso que eu estou aqui nessa manhã fazendo o mínimo do mínimo do mínimo. Para quem sabe, talvez eu consiga lhe agradar. É por isso que você está do outro lado. Acordou cedo, está fazendo questão de ouvir sobre ele. Porque Jesus Cristo é o maior de todos da história. Se você for exigir, se diz ateu, e quer exigir uma mesa, uma cadeira que Jesus sentou, isso não tem. Mas existem muitas evidências, inclusive científicas, que ele passou por aqui. A maior de todas as evidências é quando a gente acorda de manhã, quando a gente fala com ele e a gente sente arder no nosso coração a presença dele. Mas Jesus, ele é o maior da história. Se você é ateu, me desculpe, mas você vive o ano de 2018 referenciado por quem? Aí você diz: pastor, eu vivo 2018 depois de Cristo. Pois é, ele dividiu a história ao meio. Ele é tão importante que todas as pessoas que tentam estudar sobre ele, que tentam fazer a sua psicobiografia, que tentam estudar o seu comportamento, elas acabam se rendendo a Jesus. Porque não houve ninguém igual a ele. Quando ele esteve aqui, algumas pessoas o chamavam de andarilho, outros o chamavam de impostor, outros o chamavam de profeta.
Outros diziam que ele era apenas o filho da irmã Maria. Outros diziam que ele era apenas um carpinteiro de Nazaré. Mas, que importa? Para nós, ele é o mais extraordinário. Para eu, para mim, para você que acredita nele, ele é a maior história. Ele é a razão da nossa vida. Para nós, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é a sabedoria em si. Ele é a própria sabedoria, a sapiência. Para nós, sem ser somente passional, ele é tudo para nós. Porque através dele, nós reconquistamos o prazer de sermos chamados filhos de Deus. Esse Jesus, ele veio, ele não aceitou que Satanás tirasse a sua missão. Satanás se oferecia a ele tudo. Olha, eu te ofereço tudo porque me foi entregue. E se você quiser, eu te dou tudo para você me adorar. Ele disse, vai, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Jesus foi para a cruz. E até na cruz, alguém colocou dúvida. O diabo usou um homem que estava sendo crucificado do seu lado para dizer assim, tu não é o Filho de Deus? Desce dessa cruz então. Salve-te a ti mesmo e a nós. Mas Jesus sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, você não reage, você age. Você não vive em função do comportamento dos outros. Você sabe o que você deve fazer. Entende, meu irmão? Quando você sabe quem você é, você não é reativo. Você age. Você sabe exatamente onde você está, para onde você está indo, porque você não é reativo, você conhece a sua identidade e conhece a sua missão. Jesus sabia que ele tinha que ir até o fim, porque se Jesus usasse dos seus poderes para descer a cruz, para tratar as pessoas mal, para matar as pessoas, então ele não morreria. Satanás fez de tudo para Jesus não morrer. Por incrível que pareça, ele fez de tudo para Jesus não morrer. A própria traição de Judas foi algo terrível, porque ele usou uma pessoa que estava perto de Jesus para que Jesus se sentisse injustiçado, para que Jesus sentisse que foi uma ingratidão. Como é que Judas faz isso? Ele vai ver, sabe? O ser humano normalmente ele tem esse sentimento de forra, esse sentimento de vingança. Satanás tentou provocar isso em Jesus para que ele não morresse, porque Satanás sabia que se Jesus morresse como homem, ele ressuscitaria como Deus. Aliás, o próprio Jesus já tinha avisado isso várias vezes. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Olha, gente, eu vou morrer, mas a vida é minha, eu dou porque quero. Porque tem o poder de dar e tem o poder depois de reavê-la, de tomar. Ao terceiro dia, o Filho do Homem há de ressuscitar. Jesus sabia de tudo, mas mesmo assim, ele sofreu até o fim. Jesus não era daqueles que muitos de nós somos, que deixa as nossas obras inacabadas. A vida de algumas pessoas é uma sucessão de projetos inacabados. Elas começam e deixam pelo caminho, começam e deixam pelo caminho. Tudo que começa, deixa pelo caminho. Jesus na cruz, ele chegou até o final. Jesus chegou onde ele tinha que chegar. Até aquele momento que ele disse, está consumado. Quando ele diz, está consumado, Pai, eu cumpri minha missão. Jesus veio para cumprir uma missão. Você e eu também viemos aqui nesse mundo para cumprir uma missão. A diferença é que muitos preferem cumprir sua missão seguindo passos de outras pessoas. E alguns preferem cumprir a sua missão seguindo os passos de Jesus. Quando você segue os passos de Jesus, você segue os passos daquele que sabe exatamente tudo da nossa vida. Você segue os passos daquele de nos ajudar e ser ponte no momento do vale de sombra e morte. Você percebe, meu irmão? Você percebe, irmã? A Bíblia diz que ele despojou. Sabe por que despojou? Paulo usa esse verbo, despojar, porque era muito comum quando as pessoas antigas, quando os antigos, eles conquistavam reinos, eles levavam os despojos. O que era isso, pastor? Se uma nação conquistasse a outra, por exemplo, quando os babilônicos, eles conquistaram outros impérios,
quando o Império Medo-Persa conquistou os babilônicos, quando Alexandre o Grande, através da Grécia, conquistou o Império Medo-Persa, quando isso aconteceu, sempre que eles conquistavam, eles levavam tudo que tinha, os bens. Esses bens eram chamados de despojos. Por isso, o apóstolo Paulo usa essa figura e diz assim: e despojando na cruz, ele expôs o inimigo publicamente. Por quê? Porque Satanás achava que ele ia morrer na cruz e acabou. Ali na cruz, a cruz é um instrumento de vergonha. E pasmem, um instrumento de vergonha foi transformado por Jesus em um instrumento de salvação. Não essa cruz que você tem no pescoço, não essa cruz que você tem na entrada de casa, não essa cruz que tem na frente da igreja, não essa cruz que os roqueiros colocam na frente das suas camisas, não é essa cruz que é sinônimo de salvação, que é símbolo de salvação. A cruz que é símbolo de salvação é a cruz do entendimento que mora no meu e no teu coração. É a cruz de aceitar o sacrifício vicário de Jesus. Essa é a cruz que conduz à salvação. Nós precisamos saber, quem inventou a tortura e morte através de cruz foram os persas, no Império Medo-Persa, e Alexandre o Grande, quando a Grécia conquistou através de Alexandre o Grande, conquistou o Império Medo-Persa, então eles aprenderam a que as pessoas eram executadas em cruz, os criminosos, os piores homens eram condenados e crucificados. Isso é tão verdade que Jesus foi crucificado com 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Eles eram condenados à cruz porque era um método terrível de se expor à pessoa. Satanás tentou expor Jesus, mas ele é que foi exposto. A Bíblia diz que ele expôs os principados. Naquele momento que Jesus morreu, aconteceu coisas diferentes. No dia que Jesus morreu, o sol se recusou a dar a sua luz às 3 horas da tarde. Houve trevas sobre toda a terra, porque o sol ele se recusou naquele momento. As próprias pedras que estavam debaixo da terra, elas se recusaram a ficar no lugar e começaram a se mover. A Bíblia diz que muitas pessoas foram ressuscitadas. A morte de Jesus gerou vida em muitas pessoas. Porque a natureza bradou. A natureza não aceitou tamanha injustiça. Por isso que a gente não pode ser injusto. A gente não deve cometer injustiça. Porque cada injustiça que a gente comete, há uma reação da natureza e do mundo cósmico contra nós. Porque Deus, Ele não gosta da injustiça. Você percebe, meu irmão? Você percebe, minha irmã? Jesus morreu na cruz e as próprias pedras clamaram. Nem as pedras aceitaram aquele momento, porque era um momento de injustiça, mas que Jesus precisava passar. Sabe por que ele passou? Ele passou por mim e por você. E ele passou somente para quê? Para que na sexta-feira santa você não comesse carne. Você e eu sejamos vencedores. Por quê? Para que na sexta-feira santa você fechasse o balaio. Passou só para quê? Para que na sexta-feira santa você não batesse no filho. Passou só para quê? Para que na sexta-feira santa você fosse uma igreja. Não foi por isso. Ele passou por tudo isso para que eu e você nos conscientizássemos. Aí a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Não é para todo mundo que Jesus morreu, não. Ele veio para todos, mas não morreu para todos. Ele morreu para aqueles que têm consciência da sua morte, do real significado da sua morte. E não é ser religioso, não, meu irmão. É ser um seguidor. O discipulado é o maior, mais antigo e melhor sistema de formação profissional. Você precisa ser um seguidor de Jesus. Você precisa ser alguém que é visceral com Ele. Alguém que fala as suas palavras, alguém que segue os seus ensinamentos. Só isso. A nossa religião é Cristo. Eu não tenho religião. Essa história que as pessoas ficam dizendo, fulano é evangélico, isso é conversa fiada, minha gente. A nossa religião é a Bíblia e Cristo. Sem querer sectarizar, sem querer criar muros da separação religiosa. Porque essa religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. Muito pelo contrário.
separam as pessoas. Olha lá os xiitas, os sunitas, no Oriente Médio. Olha lá o que acontece. As brigas que se explodem um ao outro por causa da religiosidade. Mas que nós tenhamos esse verdadeiro sentimento de amar como Jesus amou, de pensar como Jesus pensou, de viver como Jesus viveu, de seguir as pisadas do Mestre. Aí, com certeza, nós estaremos lhe agradando. Com certeza, fará sentido a sua morte na cruz por nós.